Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula de Literatura Brasileira 1 e nós vamos falar sobre denotação e conotação. Você já conhece esses conceitos? Denotação e conotação. Então vamos lá. As palavras de uma língua sempre operam em dois eixos. Ou ela opera no eixo denotativo ou ela opera no eixo conotativo. E isso está relacionado à semântica. O que é semântica? Semântica é significado. Qual é a significação da língua? Qual a significação das palavras? Bom, vou mostrar para vocês um exemplo de denotação, né? Significado. A denotação está relacionada ao sentido literal das palavras. Eu costumo dizer aos meus alunos menores do ensino fundamental que a gente pode dizer que a denotação começa com D e é o sentido do dicionário. Então, observem essa notícia. A campanha nacional de vacinação contra a influenza acontece até a próxima sexta-feira, 9. No Rio, unidades de atenção primária da Secretaria Municipal de Saúde continuarão oferecendo a vacina para a população-alvo da campanha, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. No município do Rio, até o momento, 1.134.217 pessoas foram vacinadas na campanha, mas a cobertura dos grupos prioritários ainda é considerada baixa, de 59,3%. Eu mesma tenho que ir lá tomar minha vacina, viu? Bom, gente, e nesse caso aqui, nós temos a língua no seu sentido inteiramente literal. O texto que nós lemos, ele está apenas passando uma informação objetiva sobre um acontecimento, que nesse caso é a campanha de vacinação. Então, o texto está sendo bem objetivo na intenção dele, que é de informar. Então, quando nós utilizamos a linguagem no seu sentido literal, no seu sentido objetivo, para passar uma informação, como é o caso desse texto, então nós estamos utilizando a denotação, tá? Sentido literal, como está escrito aqui embaixo, literal. Então, as palavras denotativas, onde elas são utilizadas? Onde é que eu encontro as palavras em seu sentido denotativo? Nós vamos encontrar nos gêneros informativos, como, por exemplo, no jornal, nos editoriais, reportagens, classificados, nos artigos, etc., vão utilizar a linguagem no seu sentido literal, no seu sentido real, no seu sentido de dicionário. Ou seja, utilizamos a palavra em sentido denotativo quando queremos que o interlocutor compreenda as palavras que proferimos de acordo com a primeira significação atribuída às palavras nos dicionários da língua. O interlocutor é aquele que recebe a mensagem. Então, eu quero que a pessoa que receba a mensagem, ela receba no seu sentido literal. Então, temos aí a denotação. Então, quais são as características da linguagem denotativa? O objetivo dela, que é informar, é a função referencial da linguagem. Lembra das funções da linguagem? Então, a linguagem denotativa é a função referencial. Quando empregadas no sentido denotativo, as palavras não geram emoção. Então, na primeira aula eu falei sobre a questão da subjetividade, da pessoalidade. Na denotação não temos nada disso. Não existe a subjetividade, ou seja, não existe a emoção do emissor da mensagem. O enunciador, ao utilizar as palavras no modo denotativo, busca sempre ser objetivo. Então, ele não coloca pessoalidade, ele é impessoal. E estão presentes em textos cujo propósito é comunicativo, informar, ou seja, são informativos, como é o caso, por exemplo, de um livro didático. Um livro didático ou um manual de instruções, ele vai sempre utilizar as palavras no sentido denotativo. E no caso do sentido conotativo, quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que nós vamos utilizar a linguagem no seu sentido figurado, ou seja, aquelas palavras, expressões e enunciados ganham um significado próprio,
situações e contextos particulares de uso. Então, eu posso ter uma determinada palavra que tem um sentido específico, mas quando ela é utilizada no sentido conotativo, figurado, ela pode ter vários sentidos dependendo de quem a escreve, dependendo do poeta que a escreve. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais, primários, ou seja, nos diálogos informais do cotidiano, e também nos textos secundários, ou seja, os que são mais elaborados, como os literários e publicitários, né? Nós vamos utilizar a linguagem conotativa, que vai aparecer com uma maior expressividade, bem diferente da denotativa. Tá? A utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, enunciados e expressões, porque ela precisa causar, gente, ela precisa causar algum efeito de sentido no leitor. Ela precisa causar algum efeito de sentido no interlocutor, a quem, ou leitor ou ouvinte, aquele que vai receber a informação, o interlocutor que vai receber a mensagem. Vamos ver agora um trecho do poema do Camões, né? Amor é fogo que arde sem se ver. E aí vamos observar como o poeta define a palavra, o sentimento amor, que não é nada fácil, né, gente, definir o amor. Mas olha que maravilha, que maneira bela que o Camões ele colocou. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Eu quero chamar a atenção de vocês. Esse poema, ele é lindo, ele é maravilhoso, muito conhecido, e nós vamos falar sobre ele em aulas subsequentes. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse momento é para que vocês vejam aqui o uso, né, do amor, quando ele diz que... O uso da palavra fogo, perdão, quando ele diz que amor é fogo que arde sem se ver. Então, aqui nós temos a palavra fogo no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Então, utilizando aí um exemplo bem mais simples, se eu falo assim, a casa está pegando fogo. Se eu estou falando num sentido denotativo, literal, real do dicionário, vamos todos sair correndo, não é mesmo? Agora, se eu estou falando num sentido figurado, a casa está pegando fogo, aí, nesse caso, pode ser muita coisa. Pode ser que a família esteja brigando, pode ser que a festa esteja muito boa. Vejam, existem vários significados possíveis. Ou uma outra coisa qualquer, né? Pode ser um outro significado qualquer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula, né, de denotação e conotação. Teremos outras aulas mais à frente, mas eu estou muito feliz por você ter assistido essa aula e muito obrigada. Até a próxima.